Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando mais um Clubecast Premium aqui no Clubecast, onde a gente bate papo com empreendedores para falar com empreendedores, isso que é o mais legal. O Clubecast Premium, ele traz aqui os membros Premium do Clube Empreendedor Brasil, onde eu, Rafael Ponzi, que estou apresentando aqui esse programa, é CEO e sócio fundador também. Conheço o Clube Empreendedor em clubeempreendedor.org. Bom, estamos aqui hoje batendo papo com um empreendedor Premium que tem todo o valor dele e é muito gente boa e sabe muito bem o que ele faz. Estamos aqui com o Amédio Gomes Lima. Tudo bem, Amédio? Tudo bem, rapaz. Tudo jóia, Rafael. Um prazer enorme receber você aqui, viu? Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar, de estar junto com o clube aqui. Importante, né? Ser um prêmio é bacana, é bacana. É bacana? É bacana. Pô, que bom que você gosta, que bom. Bom que as pessoas também conhecem, também podem vir para cá, gerar cada vez mais negócios e fortalecer networking. Isso que é muito importante para a gente aqui. Infinito. Né? Isso aí, exatamente. Sempre. Amédio, vamos falar, obviamente, sobre a Amédio Gomes e sobre a sua parceria também com a Esfera X, né? Falar sobre isso, sobre esse segmento todo de mercado. Mas antes eu queria conhecer um pouquinho mais o Amédio. O que você acha? Vamos lá? Vamos lá. Amédio, você veio da onde? Nasceu onde? Eu sou natural do Ceará. Do Ceará? Lá do interior do Ceará, uma cidade chamada Ipueiras, bem no interior mesmo do Ceará. Ipueiras? Cara, que bacana. Longe da capital, Rafael. É mesmo? Longe da capital. E aí, veio pro Rio quando? Nós viemos pro Rio, eu tinha 4 anos, né? Eu costumo falar que o pessoal me chama de cearoca, né? Uma mistura de cearense com carioca. Né? E voltei algumas vezes a passeio, nunca pra voltar pra morar. Sempre... Mas vai lá, passeia um pouco. Sempre passeio. Foi o que eu falei, eu tenho muito orgulho de ser neto de alagoana com paraibano. Bacana. Então adoro também, vou muito, inclusive, linda. Se Deus quiser, agora no final do ano estarei lá em Maceió, passeando também lá com meus primos e tudo. Se Deus quiser vai estar tudo certinho. Amo o Nordeste brasileiro. Bacana. O nordestino é um povo muito guerreiro e com muita honra, é muito bacana. Eu gosto muito mesmo, né? São empreendedores reais mesmo. Natos. Empreendedor raiz. Não é empreendedor Nutella, empreendedor raiz, Exatamente. Né? Então, bacana. Aí você veio pra cá já bem novinho, né? Com 4 anos de idade. E como é que você começou essa sua... Porque a gente vai falar sobre a Amédio Gomes, qual é o negócio? O meu negócio é logística de valores e consultoria para grandes empresas nesse segmento de varejo e logística de valores. Logística de valores, seja, é um assunto delicado, importantíssimo, inclusive. E que o Rio de Janeiro tem muitas dores também, né? Exatamente. Muito tempo aí ficou um problema sério com logística de valores, por causa da Avenida Brasil também, Dutra, ali foi um problema sério, né? Exato. Vamos bater bastante papo sobre isso. Legal. Mas eu queria conhecer um pouquinho como é que foi esse início aí. Como é que você entrou nesse mercado? Como é que você começou na sua vida profissional? Eu no começo, né, já falando mais pra frente, né, deixando os 4 anos lá parado, mas você tá falando de vida profissional, eu comecei, na realidade, antes de ser um gestor, eu comecei como um homem de segurança privada, né, ainda sou até hoje, né, um misto de homem de logística e um homem de segurança privada. Segurança privada. Então eu comecei como vigilante, olha, bacana. Lá em 1984 para 83, né, mas só na área de vigilância mesmo. Depois aí saí dessa empresa e tive a oportunidade de entrar aí sim numa transportadora de valores. Boa. Lá em 1990. Olha quanto tempo tem. Caramba. 1990. Em carro forte. Como vigilante. Como vigilante do carro forte. Isso, mas antes a gente faz tem um plano de carreira. A gente costuma chamar de plano de carreira. Como é que é esse plano de carreira? O plano de carreira, por exemplo, na maioria das empresas de transporte de valores, falando de transporte de valores, você começa como vigilante, né, seja indústria, seja em agências bancárias, Sincred, essas empresas que são mais voltadas para a área de vigilância. E depois, o plano de carreira, você sendo promovido, você é promovido para, a gente chama lá de VSP, Vigilante Segurança de Base. É aquela base de valores onde fica condicionado onde fica a grana ali. O numerário. Isso. Aí dali, você tem 2 caminhos. Ou você passa para vigilante de motorista ou para vigilante de carro forte, mas os 2 são dentro do carro forte. Então tem esse plano de carreira. Vigilante de base para fazer aquela guarda de valores ali. Onde chegam os carros fortes com os valores. Exatamente, e toma conta de toda a base operacional e depois você é promovido sim para ir para a rua, para sair, para então o cara que está ali, aquele cara que desce no carro forte com aquela 12 e abre aquela porta, ele já passou pela vigilância, e já está em um nível maior. Exatamente. O motorista, ele subiu também? Ele subiu também, é o mesmo caminho. Algumas particularidades existem, Rafa, porque
porque, por exemplo, houve um momento que o mercado abriu. Eu vou dar um exemplo, pode citar nome de empresa? Claro, tem problema Então, a Amazon, por exemplo. A Amazon abriu um grande CD e foi lá e contratou uma transportadora de valores. Nisso que ela contratou, você tem que abrir mais rotas. Sim, claro. Então, você contrata. Quando você contrata, por exemplo, você pode ter lá no RH pessoas que já estão qualificadas. Então, algumas não passam por esse trajeto. Algumas de vez em quando vai direto para o motorista. Vai direto para motorista e às vezes vai até direto para a base também. Mas é muito difícil. Geralmente... Tem que passar por essa rotina. Essa rotina. Pô, isso é legal, né? Esse negócio de plano de carreira, vai conhecendo, a pessoa vai... E a pessoa não fica desmotivada, né? Continua ali. Agora, vamos supor que o cara é um bom vigilante, fica bem na base, é um cara bom, só que dirige mal. Esse cara não vai ser motorista. Não, ele não vai ser motorista. Vai bater com um carro forte, vai ser uma tragédia. Não, tem uma análise, sim, para se fazer, tem um estudo, né? Você acompanha essa pessoa. Por exemplo, a gente tem lá motociclistas, por exemplo, motociclistas que fazem o curso de vigilante, fazem a formação de vigilante, exercem a função, aí vão de motociclista para vigilante e de vigilante para manobrista. Entendi. Por exemplo. Mas ele já é credenciado, ele pode dirigir um carro forte, mas ele está pegando aquela experiência ali no dia a dia, manobrando o carro dentro da base. Ele não faz a operação de transportar o numerário ou o bem de serviço. Entendi. Mas ele está ali num outro caminho, que não é esse que eu falei. Sim, pode ser uma outra área, vamos dizer assim. Ele vem, por exemplo, de mecânico, ele vem daquela área ali, mas ele está se qualificando para chegar motorista. Mas o intuito é conhecer o funcionário. Eu quero te perguntar o seguinte: o motorista é que manda? Não. Não, depende. São 4, né? Aprofundando a informação, nós somos em 4, né? Dois coberturas. Sim, que fica lá dentro, dentro e do carro. 2 na cabine. São 4 dentro do carro, Rafa. São 2 coberturas, um motorista e aí sim, um chefe de equipe. Ah, entendi. Que pode estar ali. O mais antigo, um que tem mais experiência, tá com mais vivência. Você viu, fez muito sucesso, rodou aí, viralizou um vídeo, acho que foi na África do Sul. Sim, eu vi. Que eram 2 caras, um do lado e o outro dirigindo. O cara estavam transportando celular. Isso. Né? Que hoje em dia celular e uma barra de ouro dá no mesmo, né? Porque é tudo o mesmo preço. Inclusive o mercado, a gente vai falar disso. Vai falar disso também? Vamos falar disso. Cara, você viu esse vídeo que bombou na internet, né? Vi. O cara tem um sangue frio, cara. O cara tomando tiro e manobrando. Criticaram muito o cara que tava lá dentro, mas ele não tinha que fazer. Ele tinha que tava ali armado, pegou a arma e tal. Isso é do ser humano, né, Rafa? Eu vivenciei alguns. Eu ia estar desesperado. Eu ia estar, corre com esse cara, pelo amor de Deus. Não, a reação começa antes, né? Sim. Na mente, o mindset da pessoa está preparado para não travar. Claro, alguns travam, como você falou, o rapaz travou, o motorista já não travou, usando esse estudo de caso. Não sei se ele travou, porque ele estava preocupado. Eu vi que ele estava preocupado. Mas ele estava com a arminha dele ali. Ele deu no sentido de travar, não de crítica, mas no sentido de que ele levou um time maior para poder. O outro foi mais rápido, então. E ele manobrava e ia levando tiro de um lado e de outro. E jogando o carro. Exatamente. Que loucura. Aquele vídeo é uma loucura. É uma atividade, né, que eu exerci, depois eu passei, depois a gente vai falando do meu plano de carreira, Exato. Mas vamos voltar para lá. Então a gente está falando aqui exatamente de tudo, você explicou como é que funciona o transporte de valor, você começou como vigilante e foi crescendo também? Exatamente, aí eu fui crescendo dentro da atividade. Em 2000 eu deixei de ser vigilante para trabalhar interno, rastreabilidade de carros, planejamento de roteiros, aí um homem de logística mesmo, aí me formei em logística e tal, e depois fui a coordenador, supervisor, gerente, aí no final agora, depois de um bom tempo, eu finalizei, me aposentei, né? Se aposentou? Me aposentei mesmo no segmento, no sentido de não trabalhar mais CLT, me aposentei como auditor regional da empresa. Então, bacana. Então tem uma experiência, quantos anos de experiência aí no mercado? Eu tô vou fazer 29. 29 anos de experiência no mercado. Pô, é bacana pra caramba, muito aprendizado, né? Muita bagagem. A gente ajudou muitas empresas aí, não só os clientes, né? Quando você vai num cliente para orientar ele como é que ele tem que fazer a questão da tesouraria dele funcionar bem, né? Para poder a minha tesouraria dentro da minha, que eu falo, a empresa, né? Funcionar, não chegar a diferença, não chegar um dinheiro quebrado, não chegar
pegar um numerário que não está condizente, né? Porque tem o trâmite todo logístico, não só do transporte, né? Eu costumo dizer que é uma gestão de logística, não é só transportar valores, mas você faz a questão da logística, né? Você acondiciona, você tem toda a área de segurança, gerenciamento de risco, tem todo um aparato por trás, e agora com tecnologia, né, Rafa? Então a gente tem uma velocidade maior, entendeu? Claro. Então é uma logística de valores. Então quando a gente chega a auditor, você já conhece bem o chão de fábrica, literalmente. Eu fui o processo todo. Vivenciando lá, né, como chão de fábrica, né, quando você escuta, por exemplo, um aluno, que eu também sou instrutor, credenciado pela Polícia Federal, para dar instrução, né, nesse segmento, né, então legal. Eu venho... Então, além de todo sua bagagem, né, no mercado, você também é instrutor, credenciado pela Polícia Federal. Isso, para formar os vigilantes de carro forte e reciclar eles e dar Agora é uma vida tensa, né? Ou não? É uma vida tensa. A gente teve, para falar aí de carreira, a gente teve em 94, um pouquinho antes, mas vou falar 94, que para mim foi o ápice, porque eu vivenciei bastante coisa lá em 94, que foi os grandes assaltos aos carros fortes. Acho que você... 94, 95, 96. Quando a gente ganhou o Tetra, começaram a assaltar carro. Um pouquinho antes também. Um pouquinho antes. Aumentou a quantidade de fuzis no Rio de Janeiro, a R15 e tal. Sim. Já tinha os fuzis, mas não com tanta escalonamento. Né? Aí eles começaram a atacar o carro não era repotencializado na época. Não. Então passava o tiro de fuzil. Passava o tiro, hoje não passa mais. Usam-se aços diferenciados, né? Aços trazidos de Israel, de Estados Unidos. Então, o aço, o tempero do aço é diferente. Então, até quando o projetil entra, ele não explode como no passado, explodia, fragmentava, machucava todo mundo. Hoje, se ele passar, ele tem um outro tipo de... Ele passa e cai. Não digo que cai, né? Não digo que cai, mas tem uma outra... mas não causa tanto prejuízo, tanto estrago. Porque também eu aprendi nessa caminhada, né, como um homem de segurança e um homem de logística, que tem o sigilo profissional, né, cara? Tem um sigilo profissional. Então, tudo que a gente vai falar acaba sendo... Eu acabo sempre falando isso, sabe? Porque como eu tenho pessoas que eu... podem, claro. Exato. Tem pessoas que trabalham nas transportadoras que são amigos pessoais e a gente vai deixando pelo caminho boas pessoas que conviveram conosco. Então, mais que isso, então, eu prezo o sigilo profissional. Sim, é bom não falar todos os detalhes, tudo, a gente não preza por esse momento. Claro, né? óbvio. Claro, por mais que a gente seja um auditor que conhece os processos, e os processos a gente vai acompanhando, né? Porque além disso, eu sou um pesquisador, né? Sou um pesquisador na área, porque se eu quero ajudar alguém, uma empresa, a melhorar os processos dela dentro de tesouraria, seja com um cofre inteligente, que a gente chama de cofre inteligente, ou num caixa... O Boca de Lobo? O Boca... Eu conheço, que eu vejo as propagandas lá. Esse cofre só abre em horário programado, cofre Boca de Lobo. Eu fico, nossa, ele virou do passado já tinha esse nome, né? Mas agora a gente tem outras tecnologias, né? Imagino. As transportadoras têm cofres que eles chamam de cofres inteligentes. Por exemplo, tem cofres que você deposita e já cai na conta. Você não vai precisar coletar o dinheiro físico, o carro forte lá, em algum momento precisa. Mas não necessariamente, como no passado, você coleta o dinheiro, o numerário que está lá, leva para a base, conta e deposita na conta do cliente. Agora tem algumas velocidades, né? A gente chama de D+0. Então o cliente vai depositando e num certo horário do dia tem um corte que vai para a conta dele. Entendi. A maioria dos bancos... E a gente aqui chama a grana, o cash, o dinheiro de numerário. É um hábito, um hábito de auditor, né? Numerário. E para não ser tão assim, vamos dizer assim, tão agressivo, tão invasivo, é melhor falar numerário nesse caso. Eu falo numerário. Numerário, né? É porque com as tecnologias a gente é um papo que acho que com meia hora realmente não rola, mas vamos lá. Vou tentar colocar em algumas coisas importantes. A gente falou de tecnologia, cofre inteligente, dinheiro digital, mudanças tecnológicas, melhoria no processo de tesouraria, melhoria no processo de tesouraria de lotérica, melhoria em processos de infidelidade. Tá. Por exemplo, a gente chama de infidelidade. Que é o quê? Infidelidade é quando alguém... Roubo de alguém de dentro. Isso. Que aí passa as informações, passa o horário tudo certinho. Também Mas é um bom nome, infidelidade. Para não falar um outro nome, né? Ladrão, essas coisas, a gente dá um trato de infidelidade. Infiel. Né? Pô, bacana. Quando você tem um evento onde é detectado uma infidelidade, é complicado, porque você está lidando com a pessoa ali todo dia, não só dentro do transporte de valores, mas vamos falar de lotéricas,
de mercado, de qualquer outra empresa, né, cara? Então... E tem pessoas ali, são amigos daquela pessoa, por isso que ela é infiel, né? Concordo. Infidelidade. Então, esses processos que a gente ajuda a montar nas empresas, ajuda a que eles enxerguem, né? Que muita gente quer fazer uma melhoria, mas não sabe como faz, né? Então vamos lá, isso que a gente vai falar agora. Passamos pela sua experiência aí, experiência de hoje, 29 anos de mercado, né? Trabalhou em empresa, foi vigilante, foi chefe, foi tudo, se aposentou e aí resolveu empreender nessa área. Nesse segmento. Criou uma parceria com a Esfera X, não é isso? Com a Esfera X Consultoria. Que faz o que a Esfera X? A Esfera X, justamente isso, ela é uma consultoria voltada para melhoria de processos. Tá, então, para esse aspecto de processos de transporte de valores? Não só de transporte de valores. Qualquer processo? Qualquer processo. Tá. Para grandes empresas, por exemplo, para caixas eletrônicos, para qualquer tipo de empresa que necessite de uma melhoria de processo, a gente está aí. Porque a gente trabalha, nós, né, da Esfera X, né, o meu amigo Raul, que é o mentor, né, sim. Nós passamos, ele também é oriundo desse segmento, então a gente conviveu com muitas empresas, eu vou citar nomes, Carrefour, a gente fez trabalhos para o SACPAG, as caixas eletrônicas, faz até hoje, faz melhorias para empresas de transporte. É uma gama de empresas que a gente atendia lá naquele e trouxe para essa expertise, agora com o empreendedorismo de vocês. Para o empreendedorismo. E aí você tem essa parceria com a Esfera X e tem a Amédio Gomes que trabalha com o quê? Com transporte de valores. O Amédio Gomes... Aí é especializado em transporte de valores? O Amédio Gomes ele já é um outro camarada onde ele usa o instrutor credenciado pela Polícia Federal para dar instrução. Tá. E agora o Amédio Gomes está criando os projetos digitais. Atenção, empresa Amédio Gomes. O Amédio Gomes está aqui, a Amédio Gomes Lima está aqui. Não é isso? Exatamente. E temos a Amédio Gomes, que é a empresa, sua empresa, que faz exatamente isso. Exatamente. Treinamento, então, desse pessoal também, pela Polícia Federal, não é isso? Isso, eu sou credenciado pela Polícia Federal para dar treinamentos dentro das escolas de centro de formação. De transporte de valor? Não, também, mas são escolas que fazem a formação dos vigilantes. Ah, sim, então tem vigilante de escolta, vigilante de VIP, vigilante de shopping transporte center, de valores, vigilante em geral de shopping center. Então essas escolas fazem a formação do vigilante e a extensão, a melhoria, a capacitação. Eu sou credenciado para dar aula nessas escolas. E como é que é essa aula, hein? Dura quanto tempo? Mas depende, né? É só um gancho. E além disso, né, como eu estou num projeto Amédio, eu indo para o online, esses cursos que eu sou credenciado, eu sou um instrutor credenciado, eles são dentro da escola. Minha expertise como homem de transporte de valores, eu vou para os cursos livres e os treinamentos e palestras, como eu fiz dia 10 agora, uma palestra chamada um personagem de dentro da logística, o supervisor de transporte de valores. Então, como eu já fui supervisor há muito tempo... Você pode ensinar muito bem como é que é e como é que é a labuta ali, o trabalho, né? Exatamente. E a gente tem acompanhado as mudanças tecnológicas, né? Você vê que hoje a gente não transporta mais só numerário, mas tem outros... celular hoje em dia é mais caro que dinheiro, não é isso? Exatamente. Vale mais do que dinheiro? É isso que o Amédio Gomes, né, ele apresenta para quem quer, além de a gente orientar, nós orientamos os futuros profissionais. Por exemplo, eu tenho muitos alunos que saem do quartel e não sabem como é que é ser um vigilante. Não sabe, tem técnica ali, né? E além disso, né, se ele pode ser, qual é a idade, se ele tem que, o que ele tem que ter, certificação, ele tem que ter todo um passo a passo e a gente ensina, orienta, ensina, né, e como ele vai ser um vigilante. E mais um nicho, um subnicho, que é o meu preferido, que é a minha cachaça, que é o transporte de valores, aí sim, aí eu atuo fortemente. E quem é o cliente da Amédio Gomes hoje? O cliente do Amédio Gomes são as pessoas que já estão no segmento, né, aí falando do Amédio Gomes treinamento. Né, o instrutor. Então eu posso ser de uma loja, você treina os meus vigilantes, eu treino seus vigilantes. Mas não é mais fácil terceirizar? É mais fácil, mas eu pego... Óbvio que você treina também a empresa que terceiriza, exatamente, claro, né? Mas eu posso ter os meus e você terceirizar. Eu dou um treinamento. Eu não preciso terceirizar, posso contratar a pessoa, um vigilante treinado pela Amédio Gomes. Pô, legal, não sabia disso. Eu posso dar treinamentos para ele, por exemplo. E ele ficar certificado, regulamentado? Eu dou um certificado para eles,
a nível de curso livre. Eu sou a média, porque os certificados regulamentados pela Polícia Federal tem que ser dentro das escolas. E os cursos regulamentados pela Polícia Federal. Para a gente não confundir, né? Isso, porque tem o instrutor que trabalha dentro das empresas, das escolas, que sou eu, e tem o AMED, que é um mentor, um instrutor, um professor para a área de logística de valores. Excelente, bacana. Então, o empresário, um empreendedor que tiver uma loja, que tiver empresa ou qualquer coisa, ele pode contratar pessoas e você vai treinar esses vigilantes para eles estarem para trabalhar lá como vigilantes. Exatamente. Além dessas empresas, se elas tiverem algum problema ou alguma necessidade de melhorias de processo voltada para, por exemplo, numerário, para a questão de melhorias de processo nessa área de transporte de valores ou na área de tesouraria, a gente também atua. Aí já atua com a parceria da Esfera X. Legal. A gente tem essa condição de ser, eu sou um Esfera X, né, voltado para essa condição de melhoria de empresas, né, de melhoria de processo, principalmente como a gente já tem essa expertise, né, com transporte, com numerário, com a questão de bens, serviços, tecnologia, né, porque as empresas quando a gente fala de tesouraria, Rafa, não fala só de uma tesouraria de transporte de valores, fala de uma tesouraria também de um grande mercado, por exemplo. Sim. Vou citar um aqui, Campeão, Guanabara, e a gente vai por aí por diante, né? Você tem muitos mercados ainda que não tem o cofre, por exemplo, inteligente. Entendi. Ele pode ter um cofre onde ele vai ter um ganho excepcional com a questão do dinheiro não ficar exposto. Sim. Né? Se ele não tem... Também, e aí você trabalha junto com a Esfera X e faz a consultoria toda, você faz o treinamento, vocês trabalham juntos. Exatamente. Bacana. E como é que está esse mercado? Está aquecido? Está aquecido. É o mercado da segurança privada e público, ele está sempre... Claro, está bem aquecido. Está bem aquecido, né? Não precisa nem falar. Não precisa falar muito. Então a gente tem sempre um cliente necessitando de alguma orientação. Claro, às vezes fecha, às vezes não fecha, é normal, né? Você sabe disso, é normal. Mas a gente eu como saí tem pouco tempo, o Raul já tem um pouco mais de tempo que ele do mercado de consultoria, eu peguei agora com uma saída para aposentadoria. Mas vai ganhar muito cliente, porque sua experiência é muito grande e precisa muito ter pessoas com experiência nesse segmento. Ainda tem a questão da ética, da qualidade, porque a gente é formatado, vamos dizer assim, não sei se a palavra é essa, a expressão mas eu estou entendendo, eu acho. Dentro de uma transportadora de valores é onde você vai de normas e procedimentos muito rígidos. Sim. Porque o produto que está lá dentro, não precisa nem dizer, né? Não só as vidas, que o maior produto, né, é a vida do ser humano. Claro. Seja do operacional que vai lá transportar o numerário, o dinheiro, ou o celular, ou o ouro, ou a carga. Você trabalha acho que vê se eu estou certo. Chega. O vigilante é aquele que está naquele centro ou está no carro forte. Ele trabalha tanto com aquilo ali que ele não vê mais o dinheiro como, nossa, quanto dinheiro. Ele vê como um produto que ele tem que transportar daqui para lá em segurança. Exato. Então não tem mais aquele negócio, mas ele não fica querendo pegar um dinheiro. Pô, tem tanto bolo de cara, ele nem pensa mais nisso praticamente. Não pensa, Isso é um treinamento ou é uma coisa normal? É do segmento. É do segmento, é um condicionamento que você vai ganhando com o tempo. Por isso que a gente fala do plano de carreira, porque a empresa vai aprendendo, a empresa também vai te conhecendo, vai te vendo como é que você atinge esse nível desse que você está falando, né? Sim. Claro, eu vou confidenciar a você que em 1991, quando eu entrei a primeira vez, porque hoje a gente tem menos dinheiro físico, Rodrigo. Sim, antigamente era muito mais. Muito mais. Hoje transações. Você entra dentro de uma tesouraria do Banco do Brasil no centro da cidade, ainda tem tesourarias lá, né? Banco Central e outras, né? E você entra dentro de uma sala onde tem funcionários, 4, 5 funcionários que tinham uma montanha de dinheiro, você toma um susto. É a primeira vez. Nossa, você olha assim, o cara fala assim, peraí que eu tô preparando uma lote, já tô contando aqui, já eu te dou. Mas, claro, ele não vai preparar aquele... literalmente, um pouquinho mais alto que você e ter aqui uma mesa desse tamanho com um dinheiro arrumado. Então, você toma um certo susto no começo. Depois você acostuma. Depois, que nem você falou, papel. É papel. Então, a gente já tá no sangue, sabe? É um cara bem condicionado a não ter essa preocupação em olhar, né? Então, eu acho que assim, outra coisa importante as pessoas hoje, claro que tem menos circulação de dinheiro. Correto. Mas, por exemplo, vou me arriscar aqui, tá? Por favor.
os produtos estão cada vez mais valiosos. O celular, hoje, um iPhone, o último tipo, você chega a sair R$10.000. Exatamente. Um computador também. Um computador da própria Apple, né? Sim. Já está saindo aí mais de R$20.000. Exatamente. Então, você transportar e R$20.000, né? Num negocinho desse tamanho. Exato. O celular é uma barrinha de ouro. Então, assim, as pessoas têm que entender que logística de valores é muito importante. A pessoa pode colocar num carro qualquer, numa Fiorino, e mandar para algum lugar. Vai ser assaltado. Aí tem o valor securitário, tem seguro, tem todas normas e procedimentos. Mas é uma dor de Polícia Federal. Ele vai ter um risco grande, né? Então, e aí você ajuda esse cara que comprou uma lojinha lá para poder mandar esse dinheiro. Mandar esses produtos, por exemplo. A gente orienta como é que ele vai fazer isso. Como é que ele faz isso? Qual é o processo que ele vai utilizar para se cercar que do ponto A ao ponto B vai estar tranquilo. A gente, por exemplo... Vocês têm uma parceria com a Polícia Militar, alguma coisa no local onde vocês estão trabalhando? Aviso? Olha as só, empresas sim, as empresas transportadoras sim. Tem, né? Tem que ter uma rede. Mas esse profissional, esse empreendedor ou de outra empresa que não seja essa transporte de valores, não tem essa conexão. Claro, a gente com o tempo vai conhecendo pessoas, né? Conhecendo pessoas no segmento, né? Seja na esfera federal, seja Mas então a gente vai orientando. Né? E sempre tem um parceiro forte perto para a gente poder também compartilhar, trocar ideia, até ali aquele network muito importante. Amédio, interessantíssimo. Então, quem quiser, por exemplo, hoje tá ouvindo aqui o nosso papo, acha que é importante ter esse treinamento, ele vai passar por uma fase com você. Sim. Né? Qual é essa fase? Ele te liga, vocês fecham um negócio, assinam um contrato, e aí você vai lá, treina. Por exemplo, a gente, só dando de exemplo, vou citar nome, claro. Eu tive um contato essa semana passada com o gestor regional da Boticário. Tá, ok. Ele é da parte de segurança não de empresário, mas ele é da parte da logística ali. Sim. E ele queria um treinamento para entender como é que ele diminui e fraciona a carga dele para sair com mais qualidade. Resumindo, ele quer saber como é que ele vai fazer, um exemplo, para mandar a carga, menos carga, utilizando menos caminhões para diminuir hora extra, para diminuir homem-hora. Logística pura, né? E aí com segurança. Com segurança, ele te contrata. Aí ele me contrata. Aí a gente está conversando sobre essa parte. Muito bom. Para a gente fazer um treinamento com o pessoal dele também, porque o pessoal dele estava com o comercial e agora está na área de segurança. Entendi. Então ele quer trazer esse pessoal com mindset de segurança. Qualquer empresa, então, pode chamar, se estiver querendo mudar um pouquinho a sua cultura para ficar processos, exatamente. Então chama Amédio Gomes, que tem essa parceria bacana com a Esfera X. Consultoria da Esfera X, a gente está junto aí há muito tempo, algum tempo já, o Raul tá, eu também estou no segmento, e ele agora, né, de uns talvez mais de 5 anos, ele tem a Esfera X, e a gente está bem legal com essa condição aí de poder ajudar, né, cara? Porque é um segmento que muitas das vezes a pessoa não sabe, quer fazer e não sabe como é que faz, sabe? Então, não sabe como é que faz. Para fechar, quais são os maiores vilões da logística de valores? Quais são os maiores vilões? Os maiores vilões, a gente fala de vilão, lembra do Dick Vigarista, lembra daqueles desenhos do Pegue o Pombo, mas não, o maior vilão, Rafa, é a rotina. O maior vilão aí fica tranquilo. Dá uma acomodada, não só no vigilante de carro forte, que a gente não está falando só dele. Sim. A gente está falando de um contexto de rotina dentro do processo, da cadeia logística. Sim. Né? Isso aí gera infidelidade, gera percas, né? Gera extravio, gera tudo, né? Interessante isso. Se você cair numa rotina, não só o homem que está lá portando uma calibre 12, Sim. porque ele está fazendo aquilo com frequência e ele não pode, porque em 3 segundos, literalmente, acabou. Que é o mais importante. O importante é transportar o numerário, é transportar o charuto cubano, é transportar o ouro, é transportar o medicamento que seja, mas o mais importante é a vida do ser humano. Excelente. É a vida. Interessante isso. O maior vilão é a rotina. É a rotina. Porque aí já fica mais tranquilo, aí já começa a pensar, isso aqui eu consigo fazer ali, assim, nunca deu nada. Tô com 20 anos de empresa, nunca aconteceu nada. Aí é que entra o vilão. O vilão entra, e o vilão é muito rápido, né?
eu costumo dizer lá nas minhas instruções... Não... que ele fica, até porque uma rotina cria da pessoa que está querendo prejudicar aquele... Exatamente. Já tá rotina, sabe como é que faz ele tudo. Já sabe como é que faz. Você está criando uma rotina e nem está sendo visto, percebido, analisado. E nem sabe. Porque você está na rotina. Então você nem olha, né? E a gente tem um feeling, né? Você acaba pegando um feeling. Então quando você perde o feeling também, não só para o homem de valores, mas o feeling de fazer bem feito, aí é onde entra a esfera X. É aí que tem problema. Porque você tem algum processo que não está com ela, né? Sim, você tudo na vida, né? Quando se vira muito rotina, né? Mas esse especificamente é um problema. Porque você pode perder a vida em 3 segundos, né? Falando do homem de segurança. Sim, claro. Se ele entra numa rotina, não está preparado, inclusive eu costumo falar também que o mindset, tua cabeça tem que estar preparada. Por mais que no momento da explosão, do sinistro, da ocorrência, você dê uma travada, você só não pode. Mas você tem que estar preparado antes, entendeu? Por isso o vilão, eu tenho certeza absoluta, pode até não ser o maior. Mas é um grande vilão. Ele é um grande vilão. Médico, para as pessoas poderem falar com você, como é que elas fazem? Rafael, a gente está no site, e-mail? Eu tenho um site, né? Eu construí um site lá para amediogomes.com.br. amediogomes.com.br. Fácil, rápido. Está no Instagram também como amedio.gomes, né? Amedio.gomes. E aí para consultoria para grandes empresas e pequenas e médias empresas, a Esfera X Consultoria. Esfera X Consultoria. Maravilha. Amédio, muito bom o papo. Acho que tem papo para muito mais coisas. Não deu para falar tudo, eu sou curioso, é bacana saber essas coisas. Já te conheço há alguns meses, você pergunta, a gente teve várias vezes juntos. Isso, eu acho que é interessante falar sobre isso, é um assunto que está em voga, é importante pra caramba, cada vez mais transporte de valores, obviamente, é tudo online hoje em dia, então tem muito transporte de valor por aí pra caramba. Você vê que o nosso maior modal no Brasil é o transporte, né? O nosso maior é o caminhão. Então caminhão. Você vê a importância... Rodoviarismo aí. Você vê a importância... Isso. Captei a tua mensagem. Mas você vê a importância da área de logística de valores, né? Sim. Então é um segmento. Muita gente fala, poxa, mas o dinheiro físico vai acabar? Pode ser, não sei, quem sabe. É uma pergunta assim, né? Eu só sei dizer para você que o gênio não volta mais para a garrafa. Sim. O que eu quero dizer? A tecnologia. Nós tivemos o metaverso aquele dia aqui no clube, que foi sensacional. Exato. E ali tem muita coisa. Por exemplo, a gente estava falando de tesouraria digital. Eu, grande dono de empresa, as tesourarias estão se ajustando, os bancos estão se ajustando. Eu, grande dono de empresa, vamos dizer, o Amédio tem vários mercados e mercados grandes e arrecada 2 milhões por dia nas todas as lojas. Tá. Mas eu vou falar assim para a transportadora e para o banco. Banco, a partir de hoje, eu quero que 1 milhão vá fisicamente, seja guardado, acondicionado fisicamente e depois depositado, mas esse outro 1 milhão aqui eu quero que ele fique no meu pendrive como criptomoeda. Boa. Como é que a adaptação do novo mercado vai entender dessa maneira? Porque a gente tem como excelência guardar dinheiro tanto no Bacen, Banco Central e nas transportadoras. Sim. Dinheiro físico. Sim. E também o ouro e todos os outros produtos de alto valor agregado, né, que a gente falou. Mas e o dinheiro digital? O próprio Bitcoin, quer dizer, a criptomoeda, ela não tem rastreabilidade, ela tá numa máquina de vez em quando. Você não liga pro gerente falando, eu perdi a senha. Não tem essa, amigo. Não, você perdeu o computador, o pendrive, acabou. Já pensou eu, dono de um... Tô criando aqui um... Sim, um cenário. Um cenário. Eu, dono de grandes empresas, quero guardar. Eu quero guardar lá no meu pendrive ou num aparelho, mas eu não quero guardar ele escondido embaixo da cama ou enterrado perto de uma árvore lá no meio do nada. Eu quero guardar dentro de uma excelência que é onde se guarda o numerário físico. Isso também vocês entram. A gente orienta também. Orienta também. Pô, bacana demais. A gente tá pegando umas parcerias, nem essa que você traz aqui, lá daquele pessoal lá do Metaverso. Do Metaverso. Então a gente está caminhando para esse Tivemos um workshop sobre Metaverso aqui, foi muito bacana. Falando pessoal, tivemos um workshop aqui que o Amédio esteve aqui. Foi muito bacana, falando sobre todo mundo do Metaverso aí, das DAOs e tudo mais. Blockchain, tudo. Foi muito bacana. É Web 3, né? Web 3. Ele até falou, a gente já está encerrando, eu sei que ele está passando um pouquinho, mas ele até falou, vocês abram a mente, porque se colocar
muro parece hospício. Se colocar lona, parece circo. Então, abram a mente. Ele falou muito. Mais ou menos isso, abrir a mente para as novas tecnologias. E nós estamos aí, pegando bastante dos anos 80, final dos 80 e 90, com toda essa expertise de mercado, até agora a mudança e as pesquisas de desenvolvimento de tecnologia para o dinheiro físico, dinheiro digital, máquinas, cofres, caixas eletrônicos. Você vai comprar, com certeza, casa no caixa eletrônico em algum momento. Incrível, não duvido nada, Vai fazer outras movimentações. Muito obrigado, tem papo pra caramba ainda, vai marcar mais, mas acho que foi muito bom, gostei muito, foi bem bacana mesmo, acho que o pessoal gostou também. Bacana. Pessoal, sigam a Amédio lá, conversem com ele também, amediogomes.com.br, você pode falar com ele, no Instagram também, Amédio Gomes, e na membro prêmio do clube, entre também em clubeempreendedor.com, Olha eu errando o site do clube. clubeempreendedor.org para conhecer também nossos membros prêmio. A Amédio é um membro prêmio nosso. Tá lá na área de conexões com o seu segmento. E tá, para quem é membro prêmio, tá na área premium também com todos os seus contatos. Amédio, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Rafa. Foi excelente o papo. Pessoal, na próxima a gente se vê. Um abraço grande. Um abraço. Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores.